Um velho amigo online e eu começamos a conversar há algum tempo e surgiu o assunto do seu antigo site. Ele foi criado para brinquedos assustadores e funcionou de 2007 a 2009, permitindo que os usuários enviassem histórias e fotos de coisas infantis que consideravam como coisas realmente assustadoras. Eu era um dos moderadores das postagens, que era o seu maior foco. As visitas, como o interesse do meu amigo, diminuíram com o tempo e ele seguiu em frente, mas não sem antes fazer um backup dos milhares de posts em seu computador. Ele usou um antigo software free porcaria e por causa disso as postagens dos usuários eram registradas apenas pelo endereço de IP. Então, todos os nomes em relação às postagens foram perdidos, exceto, lógico, os nossos. Ele me enviou uma cópia do backup e eu estava navegando por ele. E por mais que isso canse meus olhos depois de algum tempo, já que é tudo fonte de banco de dados, uma história em particular, da qual eu me lembrava vagamente, se destacou por um motivo que eu explicarei aqui no final. O sujeito que fez o post original evidentemente pegou o material pessoal de alguém, ou simplesmente o repostou de outra fonte. E sem entrar em mais detalhes, aqui está o post. Meu terapeuta me pediu para começar a escrever um diário, ou talvez só alguma lembrança de eventos passados, o que eu achasse melhor. Há alguns anos atrás eu teria pensado que escrever sobre os meus sentimentos e pensamentos era algo inútil, como seria ver um terapeuta em primeiro lugar. Eu pensei que tinha o controle das coisas por conta própria. Sabe, fazer o jeito machão de não pedir ajuda aos outros. Eu acho que as coisas mudaram quando eu visitei um velho amigo há um mês atrás. E todas as explicações e desculpas que eu inventei e transformei na minha realidade pessoal foram simplesmente jogadas pela janela. Houve um sentimento de vingança depois que eu saí da casa daquele amigo, mas com ele também veio uma terrível verdade. Eu nunca contei essa história para ninguém além dos meus amigos de infância, e para a polícia local através dos relatos que eles me fizeram repetir várias vezes. Mas apenas um de nós estava realmente lá quando aconteceu a coisa. O único que realmente viu aquilo acontecer. Eu nunca gostei de falar sobre mim, mas o Dr. Strauss disse que isso seria catártico. Uma liberação que eu precisava ter para qualquer chance de progressão antes de começar as minhas sessões. E também foi só recentemente que eu juntei as coisas e aceitei os fatos daquele dia. Isso foi há 15 anos, no final do verão de 1998. Eu tinha acabado de me formar no ensino médio e eu estava feliz por sair daquele inferno, assim como alguns dos meus outros colegas. Nem todos frequentávamos a mesma escola ou estávamos na mesma série, mas todos morávamos no mesmo bairro. Era um local bastante agradável, não muito longe dos portos e ancoradouros de Pensacola, na Flórida, uma cidade localizada no noroeste do estado, bem nas fronteiras do Alabama e da Geórgia. Como você pode imaginar, o verão era quente e abafado, e a cidade não tinha muitas opções para crianças. Então passávamos muito do nosso tempo jogando videogame ou saindo para procurar algo para fazer. Muitas vezes inventando esportes ou outras coisas idiotas, e jogos que muitas vezes eram violentos, já que éramos um grupo de 6 meninos quando todos nos reuníamos. Nossos pais se conheciam e, apesar de algumas rivalidades e algumas brigas entre nós ao longo dos anos, nós nos dávamos muito bem, todos crescendo a menos de 1 quilômetro um do outro.
Não quero falar muito sobre eles, porque nós nos separamos com o passar dos anos e não sei onde todos foram parar, ou como lidaram com o que aconteceu. E a última coisa que eu gostaria de fazer é com que essa história de alguma forma se tornasse pública e a coisa fizesse algum repórter sair por aí nos rastreando e abrindo velhas feridas que alguns de nós já poderiam ter curado. De qualquer forma, eu escrevo aqui os seus primeiros nomes e algumas descrições bem genéricas de suas personalidades. Apenas, por favor, lembre-se que eram pessoas reais, não personagens de desenhos animados. Isso se algum dia no futuro algum otário pegar esse diário achando que isso é ficção e decidir fazer um filme com isso. Ok, pois é. Eu acho que eu me tornei um pouco paranoico com os anos. Primeiro sou eu, Justin, e já vai ter o suficiente sobre mim aqui nessa história. Então não vou me incomodar em descrever mais nada sobre mim aqui. Brian era o único garoto negro do nosso grupo, e ele sempre foi um sujeito bastante calmo. Apenas meio que nos seguia por toda parte, com algumas hesitações às vezes. Eu não conhecia bem os pais dele, mas com certeza eles devem ter dado a ele uma boa educação, já que nas poucas vezes em que saíamos para ser pequenos arruaceiros adolescentes, ele sempre só nos observava, nunca derrubando latas de lixo, vandalizando ou qualquer outra coisa do tipo. Não que nada disso tenha sido ideia minha. Não, aqueles peidos cerebrais que matavam o nosso tédio eram exclusivamente projetados pelo Devin. Ele era do tipo valentão, mas nunca tinha sido realmente malvado com ninguém. Era apenas tão mandão quanto ele poderia ser. Ele era o maior do nosso grupo, mas não muito acima do peso. Eu acho que ele devia ter o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ele estava sempre se metendo em problemas e muitas vezes nos arrastando junto com ele. Gilbert, juro por Deus que esse era o nome dele, e sim, ele foi muito zoado por isso. Era o nerd, o único garoto de óculos no grupo. Ele era muito inteligente, mas excessivamente técnico para a sua idade. É um milagre que ele nunca tenha sido socado por nenhum de nós depois que ele tivesse terminado de escutar alguma de nossas conversas, e então intervisse com alguns fatos e com o seu dedo indicador levantado, dizendo um irritante, na verdade. Mas ele era esperto e criativo, e sempre era capaz de fazer algumas boas piadas improvisadas em cima da coisa. E tínhamos os gêmeos fraternos, Peter e Nick. Nomes não muito interessantes, mas pelo menos seus pais decidiram não ser idiotas e tentar dar a eles algum nome fofo e estúpido, tipo Bob Rob. Eles se pareciam apenas um pouco e o Peter sempre era cerca de 1 centímetro mais alto que o seu irmão. Ambos tinham cabelos loiros bagunçados e olhos azuis combinando, mas era aí que as semelhanças terminavam. Peter era enérgico e gostava de esportes, e era um pouco barulhento. Já Nick era bem quieto e nunca parecia ser muito bom em qualquer coisa que nós tentássemos. Ele só era bom em videogames e poderia chutar as nossas bundas em quase todos os tipos de jogos. Eu sempre fui um jogador casual, preferindo passar meu tempo na rua e apenas alugando ocasionalmente jogos na locadora de games mais próxima. Todos faziam isso, mas eu tinha vários consoles diferentes. Aquele entre nós que assinava várias revistas de games, o Nick, era normalmente o garoto que sempre nos apresentava o último game que estava bombando.
E, desde o dia em que era lançado, todos nós íamos para a casa dos gêmeos para jogar. Daquela vez, nós estávamos todos viciados desde o ano passado em GoldenEye para o Nintendo 64. Esse jogo levou a muitas festas do pijama até tarde da noite, e às vezes durante até a primeira luz da manhã no verão. Jogávamos outras coisas, é claro, principalmente Mortal Kombat e Mario Kart, mas o épico de tiro do James Bond era a joia da coroa. Os jogos de 4 jogadores eram incríveis. Eram 10 minutos de tiros e explodindo minas e lançadores de foguetes. Os 2 jogadores com menor pontuação trocavam de lugar com os 2 espectadores do jogo anterior, e aqueles que assistiam uma rodada geralmente iam buscar os refrigerantes e os lanches. Foram bons tempos para nós, e compartilhar esse jogo juntos trouxe alguns pensamentos inventivos em minha mente para um novo jogo, porque nós ainda tínhamos que fazer alguma coisa durante o dia, que preferíamos passar ao ar livre. Depois que descartei a ideia de um jogo de tiro em primeira pessoa na vida real, rapidamente tivemos a ideia de um jogo chamado simplesmente de Armas. Ok, o nome realmente demonstrava a nossa falta de criatividade. Começou como um jogo aprimorado de esconde-esconde, e depois de algumas rodadas, nós descobrimos que dividir em 2 ou às vezes até em 3 equipes era mais divertido. Isso soa meio idiota, eu sei, mas em sua origem, o jogo nos fez correr, nos esconder e montar emboscadas ao longo dos 3 principais quarteirões do bairro. O objetivo era se aproximar de alguém, apontar a sua mão em forma de arma e gritar "Bang!" antes que o outro pudesse reagir. Então ele estava morto e teria que ficar parado ali, como se fosse um soldado morto em combate. Às vezes, porém, nós os capturávamos e o fazíamos entregar à sua equipe. Entrar em casa era contra as regras, assim como entrar na propriedade de qualquer outra pessoa que não fosse o nosso próprio quintal. Ainda assim, o bairro proporcionava uma paisagem divertida. Carros, cercas, árvores, arbustos, que se transformavam em barricadas. E, às vezes, nós até subíamos nos galhos das árvores para nos esconder e esperar que a nossa presa se aproximasse. Já que você poderia contestar um tiro distante como um erro. Quanto mais perto você pudesse atirar, maior a probabilidade de a outra criança admitir que foi acertada. E se esconder era tão importante quanto saber se esgueirar. A traseira da caminhonete do pai do Brian era um lugar particularmente bom para se esconder, e por causa disso muitas vidas foram ceifadas em sua garagem. Para manter as coisas interessantes, o jogo evoluiu rapidamente. Os walkie-talkies logo foram usados para permitir que as equipes se separassem e se comunicassem umas com as outras. Inventamos mais armas falsas além das pistolas de mão, como o rifle de longo alcance e a metralhadora invisível de tiro rápido. Mas estávamos começando a perceber o quão ridícula a coisa estava começando a parecer para as pessoas. O corredor ocasional, o passeador de cães, o carteiro, os civis com quem dividíamos o bairro. Então começamos a tentar outras armas, mas nada funcionou tão bem quanto as nossas armas imaginárias. As pistolas de água eram boas em dias quentes, e uma vez experimentamos balões de água como granadas. Se o respingo atingisse você, você estava morto. Mas o alcance era obviamente ruim. Mas foi meio legal encontrar fontes de água pelos quarteirões para poder reabastecer a munição.
A única vez em que tentamos armas Nerf terminou em fracasso retumbante. Não só o alcance delas era muito ruim, como perdíamos metade dos dardos que nós disparávamos. Como as pistolas de água, esses eram brinquedos feitos para se correr como um idiota pelo quintal. E não era isso que nós queríamos. Nós gostávamos da emoção da caçada, do jogo em equipe, das emboscadas, das traições, da derrota esmagadora, da estratégia. E nós tínhamos que aperfeiçoar nosso jogo de alguma forma, com algo melhor. Devo mencionar que Nick e eu levamos tudo um pouco mais a sério do que os outros. Se ter o Gilbert em sua equipe lhe deu um estrategista, Devin lhe deu um berserker destemido, Brian um soldado paciente que podia se esconder por longos períodos de tempo, e Peter o seu grunhido assustador, então Nick e eu, que éramos medianos na melhor das hipóteses, queríamos um papel diferente. Nós éramos os mestres do jogo. Estabelecíamos as regras e começamos a mapear os níveis do jogo dentro do bairro, completos e com limites. Algumas vezes até escondíamos bandeirinhas nessas áreas e, se apanhadas, dávamos ao portador power-ups como uma segunda vida ou 10 segundos de invencibilidade, uma vez que você a erguia e declarava isso para que escutássemos, deixando passar alguém ileso pelo fogo inimigo. Esse jogo preencheu grande parte do nosso verão. Era como se fôssemos programadores e testadores beta de um jogo de realidade virtual. Mas ainda faltava algum tipo de armamento melhor. Não precisávamos ser muito técnicos e ter coisas como precisar recarregar, mas queríamos algo que tivesse um alcance longo e preciso e que realçasse as nossas verdadeiras habilidades e que também eliminasse a perda de tempo. Você não me pegou! Argumentos resultantes do bang disparado com a sua munição invisível. No meu aniversário, fizemos uma reserva para uma área de diversão familiar, onde às vezes eu jogava minigolfe com meus pais. Era um lugar bem legal, com máquinas de fliperama, prêmios e até uma pista de kart. Eu acho que muitas crianças por lá cresceram frequentando locais semelhantes. E a última vez em que eu estive lá, eu percebi que eles tinham uma arena de laser tag. E isso era algo que tínhamos que experimentar. Eu também tinha investigado o paintball a essa altura, mas eu percebi que éramos um pouco jovens para isso. E eu não gostava da ideia de ter que me enfurnar no meio do mato ou em alguma outra área chata para poder jogar, ou ter que vestir todo aquele equipamento. Eu também tinha medo da dor de ser atingido, embora eu tenha certeza que o meu medo infantil estúpido foi bem exagerado. E é claro, além disso você tinha que pagar para jogar. E nós gostávamos da nossa liberdade de poder jogar por quanto tempo quiséssemos em nosso bairro, por pior que fosse o nosso equipamento. Mas achei que valia a pena tentar o laser tag, e não era tão caro. Saí desapontado da nossa sessão de 15 minutos. Não foi terrível, de forma alguma, mas eu esperava muito mais. A arena era montada com placas de madeira compensada e estava iluminada com luzes negras e adesivos de estrelas brilhantes. A música techno, irritantemente alta, realmente removeu o nosso elemento de estratégia, já que não podíamos conversar direito e muito menos ouvir os passos dos nossos inimigos pela pequena arena. Ainda assim, isso me apresentou as armas laser. Nas poucas vezes em que alguém conseguia acertar,
O colete acendia e zumbia alto. As armas até faziam sons realistas e pareciam, bem, reais em nossas mãos de jovens adolescentes. Nós passamos a maior parte do tempo correndo pela arena como idiotas tentando aprender a jogar. Ainda assim, o meu coração batia forte durante o jogo. O mais impressionante foi o quão precisas eram essas coisas. E a própria ideia de disparar uma luz invisível em um alvo do outro lado da sala e acertá-lo instantaneamente de forma segura, isso era incrivelmente legal para nós. Agora seria um bom momento para frisar que nenhum de nós era algum desses malucos por armas. E acho que nenhum dos nossos pais nem mesmo possuíam uma. E entre nós 6, apenas o Gilbert, um tanto ironicamente, foi o único que se juntou ao exército alguns anos depois. Embora eu não acredite que ele estivesse em uma posição em que precisasse usar uma arma. Era apenas uma fase para nós, outra coisa legal e que, mesmo que não durasse para sempre, nós sabíamos que seria divertido enquanto durasse. Eu era filho único. Todos os outros 5 tinham pelo menos um irmão, e isso significava que eu dependia de meus amigos para poder interagir com o contato humano. E os meus pais me mimavam, especialmente o meu pai. Eu não era do tipo birrento e exigente que tinha que ter a última coisa da moda. Eu podia me conter, mas sempre parecia que, quando chegava a hora de eu pedir algo ao meu pai, ele não hesitava, como se nenhuma despesa fosse grande demais e ele estivesse sempre disposto a me agradar. Eu queria o meu próprio conjunto de armas a laser para surpreender os caras. Então, numa sexta-feira à noite, fomos à loja de departamentos da Target para ver o que poderíamos encontrar. Demorou um pouco procurando na sua enorme seção de brinquedos antigos, já que eu não tinha certeza em que corredor as armas estariam. Mas com certeza eles tinham que ter o que eu estava procurando, mesmo que perdido em algum estoque. Nas prateleiras na parede dos fundos, depois do corredor com as macro machines, eu sinto falta desses carrinhos, pois eu costumava colecionar eles. Havia uma caixa de cores vivas com alguns garotos estúpidos e felizes estampados na caixa. Um deles segurando uma arma comicamente enorme, e o outro sorrindo que nem um imbecil enquanto era atingido pelas costas. Era isso que eu buscava. Os brinquedos se chamavam Laser Challenge e eram caros, talvez $40 cada. Mas meu pai estava feliz por eu estar tão entusiasmado com eles. E eu nem mesmo sabia que essa marca existia antes de irmos lá procurar. Ele comprou 2 conjuntos. O problema era que eles tinham apenas esses 2 conjuntos em estoque, o que dava 4 armas no total. Meu pai sabia tão bem quanto eu que precisaríamos de pelo menos mais um conjunto se eu e meus amigos, que éramos 6 no total, quiséssemos jogar juntos. Meu pai soube sobre o nosso jogo pouco depois de começarmos com ele. E, embora a mamãe estivesse um pouco preocupada que eu estivesse sendo doutrinado pela cultura das armas, papai apenas riu. Era assim que ele era. Meninos são meninos, certo? E enquanto eu estivesse do lado de fora fazendo exercícios, ambos estaríamos felizes com isso. Eu falei para ele quando voltávamos para casa sobre o conjunto que faltava, e ele sabia que eu estava apenas afirmando o que era óbvio. Então papai prometeu que compraria o outro conjunto em uma próxima oportunidade. E sugeriu que nós deveríamos primeiro testar os que já tínhamos em um jogo com 4 jogadores. Ele foi legal o suficiente para comprar eles para mim, então acabei concordando. 2 dos garotos teriam que ficar de fora durante os nossos primeiros jogos, ou talvez agir como olheiros ou espiões desarmados. Mas
No caminho para casa, nós passamos por uma loja de usados da Goodwill e papai e eu nos entreolhamos, cada um sabendo o que o outro estava pensando. Mamãe comprava alguns de seus vestidos nessa loja e meu pai gostava sempre de trazer alguma peça de artesanato para casa quando passava por lá. Mas eu mesmo nunca tinha visto nada que me agradasse e eu não gostava da sensação ou da ideia de coisas de segunda mão. Mas, apesar disso, eu sabia que valia a pena dar uma olhada. Talvez eles até mesmo tivessem outro conjunto mais barato. Já era tarde, perto da hora de fechar, pelo que eu me lembro, e as filas dos caixas estavam cheias de compradores. Muitos deles eram mães com filhos entediados e os braços cheios de roupas gastas e meio desbotadas. Só por diversão, eu verifiquei a seção de videogames primeiro, mas a maioria dos jogos por ali eram antigos. Com certeza não era por eles que eu estava aqui, então eu apressadamente guiei o meu pai para os fundos, onde ficavam os brinquedos usados. Eu sempre odiei o cheiro de lá, aquele cheiro de mofo e fralda suja, então eu não queria ficar lá por muito tempo. Nós olhamos em volta, mas a seção de brinquedos era tão pequena que grande parte do seu espaço era invadida por videocassetes antigos e televisões ruins, onde ficavam passando filmes da Disney em loop. Ficou óbvio rapidamente que a nossa busca seria infrutífera. Mas, novamente, eu não fiquei muito desapontado. Eu estava feliz com o que já tínhamos conseguido comprar. Mas foi quando nos viramos para sair e voltar para casa que eu notei uma caixa de papelão preta meio caída atrás de uma prateleira azulada e feia, cheia de ursinhos de pelúcia quebrados. Eu não iria mexer naquela coisa, imaginando que aquilo era alguma tumba de algum brinquedo mofado. Mas então eu vi a imagem de uma arma na lateral da caixa. Será que isso era realmente o que eu imaginei que era naquele momento? Eu corri até ela e a puxei com algum esforço, pois estava presa entre a prateleira e a parede. Minha reação ao puxá-la para fora e olhar para a frente da caixa foi de alegria absoluta, como se de repente fosse manhã de Natal. A primeira coisa que vi foram 2 pistolas, seguradas por um par de garotos brancos fazendo pose de durões, típica dos anos 80. Eles seguravam as pistolas na vertical, como se fossem espiões, e as armas não eram excessivamente estilizadas como as do Laser Challenge, de forma alguma. Elas falavam por si mesmas. A caixa era totalmente preta, exceto pelo recorte da foto na frente com os 2 garotos, com um cano rodopiante de uma arma do James Bond que terminava num círculo branco atrás deles. Claro, era claramente uma imagem de imitação, mas naturalmente me empolgou ainda mais, já que GoldenEye ainda era a minha deusa dos videogames na época. E as armas eram retratadas com precisão, posicionadas nas mãos dos jovens em um ângulo para mostrar o máximo de detalhes possível. A caixa estava desgastada em todos os lugares e a tampa estava especialmente desbotada, mas ainda parecia muito legal aquilo. Eu me perguntei por quais garotos sortudos isso deve ter passado ao longo dos anos, pois, a julgar pela aparência, aquilo era bem antigo. E eu tinha razão. No canto eu vi o ano de direitos autorais de 1980 e alguma coisa. O último dígito havia sido substituído por papelão cru, onde a caixa estava desgastada. Mas a idade do produto não me incomodou muito. Eu me questionei que naquela época,
Um conjunto de armas a laser dos anos 80 devia ter sido algo bastante pioneiro. Então estas, com certeza, foram em algum momento um produto caro e de luxo. Abri a caixa e vi a qualidade dos brinquedos. A imagem na caixa não mentia. Melhor ainda, havia 2 pares de armas e 2 coletes de detecção frontal, presos firmemente em um molde de isopor de grandes dimensões, indicativo da falta de bom senso ambiental da última década. Eu arranquei uma das armas. Era pequena, mas tinha o peso de uma real, e a qualidade da construção era muito boa. Era feita de plástico preto, forte e sólido, e tinha alguns pequenos detalhes de metal puramente por estética, para poder parecer com um brinquedo. A ponta do cano onde o laser era disparado também era feita desse metal, assim como o gatilho e a mira de ferro. Rapidamente me ocorreu o quão perigosamente real essa coisa parecia. Havia um nítido contraste com os trambolhos laranjas e cinzas do Laser Challenge. A essa altura, papai havia chegado perto de mim e dado um impressionado "Uau, o que você encontrou?". Ele se ajoelhou no chão para examinar o conjunto por si mesmo, e então notou algo na arma que eu ainda estava segurando. Ele apontou para o detalhe e eu fiquei surpreso por não ter visto isso ainda. Na parte de trás da mira de ferro havia 2 pontos verdes brilhantes. Eles não piscavam quando vistos em ângulos diferentes, como os LEDs normais. Além disso, não havia interruptor para ligar ou desligar, nem mesmo compartimentos de bateria em qualquer lugar. Essas coisas eram criações sólidas e robustas, que poderiam facilmente ser confundidas com armas reais. E não podíamos nem dizer como elas eram alimentadas. Nem meu pai, nem eu sabíamos o que fazer com as luzes permanentes, mas achamos que elas eram bem legais. Eu aprenderia muito mais tarde na vida que essas luzes eram feitas com trítio, um elemento radioativo usado para iluminação em algumas armas e relógios reais, ou outros equipamentos que podem, por qualquer motivo, precisar de uma fonte de luz constante mais pequena, além de que poderiam brilhar por décadas. O trítio é seguro, pelo menos para o material radioativo, mas ainda assim era um elemento radioativo. Quando eu descobri sobre isso mais tarde na vida e pesquisei sobre o assunto, eu também aprendi que ele era um componente-chave nas armas nucleares. Se qualquer um de nós tivesse percebido um fato tão sinistro sobre esse material usado em um maldito brinquedo de criança, eu sabia que meu pai nunca o teria comprado. Os coletes pareciam um pouco mais amigáveis, embora o problema fosse que eles só tinham caixas de sensores frontais. Não tinham os da parte de trás, que me passavam sempre a ideia de mochilas. Suas estruturas eram feitas de plástico e tinham um único círculo preto no meio, onde o laser era detectado. 4 tiras de couro estavam presas à parte de trás do dispositivo, presas a ele com velhas fivelas de metal, que eram outro sinal da idade dos brinquedos. Eu não tinha visto nenhum brinquedo feito de um tipo de metal que enferruja desde que eu era criança. E é exatamente disso que as fivelas eram feitas. Elas haviam descascado em feias cascas marrons e os seus componentes de metal estavam se esfarelando uns contra os outros, produzindo um pó oxidado. Mas estas eram as únicas partes de todo o conjunto que não envelheceram bem. O resto era de altíssima qualidade, e isso era até mesmo um pouco estranho e assustador. Papai notou que a parte de trás de uma das unidades do sensor era feita de uma fina chapa de metal sólido e plano, e havia uma trava bem perceptível.
Ele abriu a tampa com bastante facilidade e reagiu rapidamente para pegar a grande bateria que caiu. Parecia algo familiar, como aquela bateria usada em uma das lanternas de emergência do meu pai. Mas era de um azul sólido, sem nenhuma inscrição, e o formato era diferente. Era mais grossa, mais larga do que qualquer tipo de bateria grande que eu já conhecia e estava acostumado. Dentro do espaço do sensor, eu também notei um pequeno mostrador, mas eu não toquei nele. Papai colocou a bateria de volta e fechou a tampa. Ele me disse que tinha o palpite de que essa coisa não era feita na América do Norte e queria ver a embalagem. Eu a virei e notei algo que deveria ter visto antes: as inscrições. Até mesmo o nome do produto não estava em inglês. Era uma linguagem que eu não conhecia, estranha para mim. Mas papai, mais velho e mais sábio, a identificou como árabe. Eu achei estranho, já que a arte da caixa parecia ter um estilo tão norte-americano. Fiquei desapontado novamente, acreditando que o brinquedo da arma laser de um país diferente não funcionaria junto com outro modelo americano, e soltei um suspiro. Papai percebeu e rapidamente me animou um pouco novamente. Ele apontou algo na caixa, e estava ali, mal traduzido, mas era em inglês. Em um canto estavam as palavras promissoras: funciona com outros modelos. Vendo o quanto eu já estava gostando do brinquedo, papai me disse para esperar um minuto. Ele saiu da loja e voltou logo, trazendo uma das pistolas Laser Challenge na mão. Ele apertou um botão no colete do conjunto estrangeiro, fazendo o círculo preto acender com um som monótono. Algumas dúzias de LEDs vermelhos brilhavam dentro do círculo, atrás do plástico transparente, embora alguns estivessem queimados. Ele deu um tiro com a pistola de brinquedo mirando dentro do círculo, e funcionou para minha felicidade. O colete disparou um pequeno zumbido digital e um quarto das luzes dentro do círculo desapareceu. Depois de um segundo tiro, outra quarta parte ficou escura. Papai parecia ter descoberto alguma coisa e abriu a tampa atrás novamente para me mostrar algo. O colete tinha um sistema de pontos de vida e tinha um mostrador que podia controlar quanto dano um único golpe poderia causar. Ao girar a marcação para um único tiro removeu todas as luzes da barra de vida em círculo. Era um recurso legal. Como sempre jogávamos com a eliminação sendo feita no primeiro tiro, eu sabia que eu manteria esse tiro único. E também não era como se os nossos conjuntos americanos tivessem a mesma opção de qualquer maneira. A última coisa que eu havia notado foi que no centro do círculo havia um ponto vermelho um pouco maior e que tinha uma cabeça chata, ao contrário das outras luzes que eram arredondadas. Sua cor também era um pouco mais escura, como se estivesse falhando, mas ambos os coletes eram idênticos nesse ponto, então eu não prestei muita atenção a isso. Não conseguimos encontrar um manual de instruções em lugar nenhum, e meu pai ainda tinha algumas hesitações, embora o sistema parecesse funcionar bem. Testamos todas as armas e coletes, e papai voltou para o carro uma segunda vez para pegar uma das caixas de um dos conjuntos, que tinham luzes laranjas em seus sensores. Mais uma vez testamos e tudo era compatível. E parecia que já era um negócio feito quando encontramos a etiqueta de preço, desbotada e descascada. Era apenas $20, o conjunto completo, e isso parecia um ótimo negócio. Esse pode ser o ponto em uma história onde quem a escuta imagina que a pessoa que nos atendeu olhou para a caixa preta em questão e nos disse algo enigmático, ou então nos deu um olhar assustador ou mesmo feliz por nós a estarmos a levando embora. Mas
A senhora no caixa estava claramente cansada e doida para ir para casa, e não parecia ter a menor ideia do que era o brinquedo. Meu pai apenas pagou e logo a seguir nós estávamos do lado de fora da loja, que já estava fechando. No dia seguinte, sábado, eu sabia que seria um dia incrível. Quando a turma se reuniu na casa dos gêmeos depois do almoço, eu mostrei os brinquedos e eles ficaram animados com a ideia de termos nossas próprias armas a laser. O conjunto estrangeiro, é claro, ganhou destaque sobre os americanos. Brian sugeriu que fizéssemos pedra, papel e tesoura para ver quem os usaria, mas depois de um debate, no final eu reivindiquei um deles com a cartada do meu pai que comprou. Tivemos que igualar as coisas um pouco, já que o conjunto estrangeiro não tinha os sensores das costas, impossibilitando ataques furtivos pela retaguarda em seus usuários. Isso seria uma grande desvantagem. Então, simplesmente mantivemos os sensores de tiro traseiro dos conjuntos americanos guardados nas caixas. Era meio chato só conseguir acertar um tiro na frente de alguém, o que significava esperar que eles tinham que se virar para serem pegos, se você os estivesse perseguindo. Mas poderíamos lidar com isso de boas. Nick ficou um pouco ofendido no começo, depois que eu expliquei o motivo pelo qual ele deveria pegar a outra arma e o colete estrangeiro, que eram melhores. As armas eram menores e mais ágeis de se manusear, e isso iria compensar a desvantagem que ele sempre tinha, que era a de que ele geralmente morria primeiro e com mais frequência porque era péssimo no tiro. E isso era um feito e tanto, considerando a precisão imaginária das balas imaginárias que nós usávamos. Seu irmão Peter concordou e, com isso, partimos para um dia de partidas mortais em equipe pelo bairro. Gilbert e Brian estavam no meu time no primeiro jogo e nós arrasamos com uma pontuação de 3-0. Depois disso, peguei Nick e Devin. Então, os dois conjuntos antigos estavam em um único time. Devin foi derrubado, mas Nick e eu não. Essa foi a nossa primeira indicação de que esses conjuntos antigos eram realmente de qualidade superior, ou pelo menos mais poderosos que os outros. Enquanto Devin disparava 3, 4 vezes antes de ser atingido, nenhum deles tinha impacto em Peter, Brian e Gilbert. Mas as armas que Nick e eu tínhamos acertavam toda a equipe inimiga, um após outro, depois de levarmos apenas um segundo para firmar a nossa mira. Depois de um terceiro jogo, percebemos que ter dois meninos com os conjuntos antigos em um mesmo time lhes dava uma vantagem, que se transformava em desvantagem para o outro time. Tendo folheado o manual dos brinquedos americanos, eu me lembrei de ler que a luz do sol poderia interferir no laser, e isso fazia sentido. Mas parecia que o anunciado 60 metros de alcance era uma tremenda balela, pois o Gilbert disse que ele teve que chegar a cerca de 15 metros para poder acertar um tiro com a sua arma de plástico cinza. Fizemos uma pausa para descobrir o alcance real das armas fazendo alguns testes. Fizemos Brian recuar cerca de 3 em 3 metros até que os acertos de Peter com a minha arma preta não fossem mais registrados. Ele chegou ao outro lado do quarteirão, cerca de 500 metros de distância, e mesmo assim debaixo da luz direta do sol, até que o seu colete parasse de zumbir. Todos nós pensamos mais uma vez sobre o quão legal essas armas eram. Mas eu estava um pouco incomodado. Elas pareciam poderosas demais, como se existissem ali lasers industriais embutidos nas armas pretas, algo com o qual as crianças não deveriam brincar. E se nós acertássemos alguém nos olhos? Para os outros garotos, as pistolas basicamente se transformaram em rifles de precisão. Claro, ainda tínhamos que ser precisos a longa distância, mas poderíamos acertar um tiro muito mais longe do que usando as armas americanas.
A descoberta das habilidades do conjunto estrangeiro mudou a dinâmica do jogo. De repente, Nick e eu éramos considerados os líderes permanentes do esquadrão. Nós éramos os especialistas, feitos para serem temidos. Foi quando Peter começou a me pedir para trocar de equipamento com o dele. Eu disse a ele que ele poderia usar o meu conjunto amanhã, mas depois de mais alguns jogos ele começou a reclamar sobre isso. Às 3 horas da tarde nós paramos para os lanches, com refrigerante e água para nos reabastecer. Tínhamos jogado muito até agora, e as outras pessoas na vizinhança haviam notado a nossa bagunça. Mas nós estávamos nos divertindo muito para nos importar com o que eles estavam pensando sobre nós. E, sendo o cara legal que eu era, eu decidi ceder e disse a Peter que ele poderia ter o meu conjunto nas próximas rodadas de jogos, que duraria até que encerrássemos quando chegasse a noite. Ele tinha a melhor pontaria e um pequeno sorriso maníaco se espalhou por seu rosto, enquanto ele sem dúvida se perguntava como seria fazer tiros milagrosos, como só um sniper profissional poderia fazer. O problema era que Nick e eu não conseguíamos tirar os nossos coletes. Tentamos de tudo, mas as fivelas eram uma desgraça estranhamente configurada. Não podíamos nem dizer se estávamos pressionando as fivelas da forma correta para tentar as soltar, ou se tínhamos que puxá-las de uma determinada maneira, ou mesmo se era por causa da ferrugem que não conseguíamos as abrir. Nós finalmente desistimos de tentar os tirar e fizemos nosso lanche usando eles ainda. Nós parecíamos idiotas, mas isso divertiu um pouco aos outros do grupo. Mesmo que eu não conseguisse tirar o meu colete, eu ainda troquei de armas com Peter. Isso parecia bom o suficiente para ele. E segurando o plástico cinza barato na minha mão, eu percebi que levaria um tempo para me acostumar com as suas limitações. Conforme o dia foi passando e esfriando um pouco com o sol poente, eu comecei a dar os meus primeiros tiros, sem a vantagem do maior alcance, e comecei a notar as peculiaridades estranhas do colete. Ele era desconfortável. As tiras de couro que passavam pelos meus ombros e ao redor da minha barriga seriam confortáveis se não fossem tão apertadas. Além disso, a placa de metal, que era a tampa na parte traseira da unidade de detecção de tiro, era pressionada firmemente contra o peito e sempre estava fria, nunca aquecendo com a temperatura do corpo. Além disso, uma vez que eu levei um tiro pela primeira vez, eu pude sentir um pequeno formigamento elétrico vindo da placa. Foi realmente pequeno, menor do que um choque por estática. Eu nem cheguei a perceber isso na maioria das vezes, mas estava lá. Eu não sabia dizer se era deliberado, como algum tipo de feedback avisando do impacto, ou mais como algo maior, contido, mas vazando lentamente cada vez que um tiro de laser estava perto o suficiente para ser detectado pela luz vermelha no centro do sensor. Mas o mais estranho de tudo eram as linhas de energia nos postes das proximidades. Elas eram antigas e zumbiam frequentemente em ciclos, mas sempre que eu me aproximava delas, elas pareciam zumbir mais alto, ou começavam a zumbir se estavam paradas. Eu tinha aprendido sobre campos elétricos em uma das aulas de ciências naquele último ano no ensino médio, e pensei que algo dentro da caixa de sensores do colete pudesse estar causando algum tipo de interferência. Mas eu realmente não imaginei o quão poderosa a bateria teria que ser para ser capaz de fazer isso. Mesmo assim, eu comecei a me sentir inseguro por estar carregando aquela coisa. E pensando agora no passado, eu me lembrei que no momento em que meu pai o ligou pela primeira vez na loja, eu não liguei para isso na época.
Mas quando ele fez isso, a luz fluorescente acima de nós ficou piscando por alguns momentos. Eu tinha um pressentimento de que algo estava errado com esse brinquedo. E agora eu penso que gostaria de ter dito algo ou cancelado o jogo completamente. Após o primeiro jogo, depois dos lanches, eu deixei o outro time usar as duas armas pretas. E fomos derrotados. Peter nos deu seu irmão Nick para igualar o placar. Ele se juntou a Devin e a mim, e após a contagem regressiva de 60 segundos, que foi usada para separar as equipes uma das outras, nós saímos decididos a fazer a patrulha, ao invés de tentar preparar uma emboscada em algum lugar, já que o Devin nunca gostou de se sentar e esperar que o inimigo nos encontrasse. A equipe do Peter fez um bom trabalho em se esconder, porque não conseguimos encontrá-los mesmo depois de fazermos 2 varreduras pelo quarteirão. Procuramos atrás de cada uma de nossas casas, cobrimos o quarteirão adjacente e ainda assim não encontramos nenhum sinal deles. Foi uma boa ideia nós dividirmos a nossa equipe para que ela não fosse derrubada em uma única emboscada. Mas eu sempre odiei me separar e sair para patrulhar sozinho. Mas Peter e sua gangue de otários sorrateiros queriam jogar as coisas dessa maneira, então tivemos pouca escolha a não ser nos separarmos para poder cobrir mais terreno. Verifiquei só para ter certeza se Devin e Nick tinham seus walkie-talkies configurados nos canais corretos, e seguimos nosso caminho separados. Agora, sozinho, meus sentidos aumentaram. Eu podia sentir as gotas de suor na minha testa e ouvir o zumbido fraco das linhas de energia. Tudo estava quieto e o ar estava parado. Todo mundo na vizinhança tinha entrado e, meio cansado da ronda, eu comecei a andar pelo meio das ruas, me colocando vulnerável ao ar livre. Se alguém se movesse para tentar dar um tiro em mim, eu poderia talvez reagir a tempo. Talvez não. Era, afinal, apenas um jogo e eu estava ficando impaciente e queria que eles saíssem logo dos seus esconderijos. E eu tive o meu desejo realizado. Enquanto eu caminhava pela rua vazia em frente à minha casa, Brian saltou de alguns arbustos, mirou em mim e atirou. Ouvi o zumbido, senti o formigamento e olhei para baixo, para ver as luzes vermelhas desaparecerem. Orgulhoso do seu fatality, Brian sorriu e caminhou na minha direção. Apesar de estar um pouco chateado pela sua equipe ter decidido se esconder como covardes nessa rodada, eu ainda pensei em um pequeno elogio para dizer a ele, mas isso nunca saiu da minha boca. Uma explosão alta a alguma distância, parecia elétrica, como se um transformador tivesse acabado de explodir. Ao mesmo tempo, nossos 2 walkie-talkies soltaram uma alta e rápida explosão de estática. Brian e eu olhamos em volta, talvez esperando ver faíscas caindo de algum poste de energia ou algo assim. Esperamos por alguns minutos. Brian ficou ao meu lado, apesar de estar no time oposto. A explosão nos tirou do jogo, nos assustou, mas nós finalmente nos acalmamos novamente e nos preparamos para nos separar. Brian de volta ao esconderijo e eu para a zona morta dos atingidos. Mas, de repente, Deus, aquele cheiro horrível. Eu sabia o que era, acho que todo mundo sabe. Aquele fedor forte de queimadura elétrica. Era um cheiro desagradável, que você nunca iria querer sentir, ainda mais vindo de origem elétrica. A última vez que senti isso foi quando o nosso micro-ondas praticamente explodiu no ano passado, o que foi bem desagradável. Com a possibilidade de algum incêndio estar ocorrendo na área, largamos o jogo e usamos o walkie-talkie do Brian. Tentamos entrar em contato com Peter e Gilbert. Não obtivemos respostas nas primeiras tentativas, mas na quinta, alguns sons sugeriram que alguém do outro lado estava segurando o botão do rádio.
Ninguém do outro lado falou, mas ainda ouvíamos alguma coisa. Brian teve que aumentar o volume ao máximo para podermos ouvir um soluço fraco. Preocupados com nossos amigos, corremos juntos, vasculhando a vizinhança. Levamos 10 minutos para encontrar com Devin, que nos viu primeiro e ficou acenando para nós da beira da fronteira do campo de jogo, a calçada mais distante possível, no último quarteirão do bairro. Sair para a estrada a partir dali deixaria qualquer jogador como morto, pelo menos se alguém visse você fazendo isso. Corremos até ele e vimos Gilbert examinando aquele declive acentuado ao lado da estrada, onde um bueiro desaguava em uma área parecida com uma vala, muitas vezes lamacenta. Também estava coberto de ervas daninhas e trepadeiras que subiam nos cedros próximos, que se agrupavam em um pequeno bosque feio e comumente ocupado por bêbados e lixo. Por motivos que nunca entendemos direito, essa área, à beira do nosso campo de batalha, era o esconderijo favorito do Nick. Era comum ele às vezes ainda estar na vala, com os seus olhos esbugalhados aparecendo ao nível da rua, depois que todo o time adversário já estava morto. Ao lado de Gilbert estava Peter, de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ele estava em estado de choque, agachado em posição fetal e balançando a cabeça para frente e para trás bem devagar. Perguntei a todos o que havia acontecido, mas Gilbert, que não estava por perto no momento, não sabia de nada. Peter não dizia nenhuma palavra e Nick não estava em lugar nenhum. Tentei persuadir Peter a me responder, mas ele apenas olhou para mim com os olhos arregalados. Quando eu comecei a sacudir ele e exigi saber o que havia acontecido, ele murmurou alguma coisa, mas estava tão baixo que ele poderia muito bem não ter falado nada. Hoje, no entanto, a coisa mais próxima que consigo pensar no que ele teria dito foi: eu vi, eu atirei nele. Senti um frio no estômago. Peter não me deu uma resposta direta, mas eu ainda tinha uma preocupação profunda e crescente de que algo terrível havia acontecido com o Nick, e que talvez algum transformador o tivesse eletrocutado. Era algo mórbido, mas essa foi a primeira conclusão a que minha mente chegou. Gilbert, Brian, Devin e eu vasculhamos a área, afundando na lama de vez em quando. Cheirei o ar, sentindo o cheiro de queimadura elétrica novamente, e cada segundo que passava sem encontrarmos Nick ferido ou morto era ao mesmo tempo um alívio e uma agonia. Mas não encontramos nenhum rastro dele, até que começamos a voltar para o local onde estava o Peter. Escondidos na vegetação da encosta, com suas cores vermelhas agora distinguíveis no meio da grama, estavam os tênis do Nick. Gilbert olhou para eles mais de perto, mas quando tentou os pegar, Peter gritou de repente: "Não toque neles!" Gilbert atendeu ao pedido. Nesse momento, o pânico tomou conta de nós quatro, e rapidamente corremos para a casa do Devin, a mais próxima de onde estávamos, e contamos aos seus pais. Eles finalmente chamaram a polícia quando conseguimos convencê-los de que não estávamos pregando uma peça e que realmente não conseguíamos encontrar o Nick. O resto do dia foi um inferno, mas pelo menos passou rápido. A polícia chegou, assim como os pais de todos os garotos. O pai de Peter o levou para casa, pois ele estava traumatizado demais para ajudar os policiais de alguma forma. E, à medida que mais carros da polícia chegavam, nós explicávamos repetidas vezes tudo o que estávamos fazendo naquele dia. Um dos policiais até mencionou como ele havia nos notado mais cedo brincando durante a sua patrulha. Um grupo de buscas começou por volta do pôr do sol e o tempo todo ficamos do lado de fora no calor, suando como loucos na beira da estrada enquanto os nossos corações estavam acelerados.
A polícia tinha pouco para fazer e nenhuma testemunha além do Peter, com quem eles sabiam que precisariam falar assim que fosse possível. Eu fui o primeiro a sugerir a eles que encontrassem o colete do sensor e a arma do conjunto de laser tag. Isso os deixou um pouco curiosos. Eu expliquei sobre os aparelhos o máximo que pude. Falei até mesmo do formigamento que sentia. E eles podem ter concluído que o brinquedo parecia perigoso, mas ainda assim era apenas um brinquedo. No entanto, eles decidiram levar o brinquedo para uma investigação mais aprofundada. Eu não tinha nada contra. Depois do que poderia ter acontecido com Nick, eu não queria mais nada com aquele conjunto, nem com qualquer outro conjunto de laser tag e armas. Eu sabia que a nossa brincadeira, a partir daquele dia, estaria de alguma forma manchada para sempre. Eles rapidamente encontraram a arma do Peter, caída na grama alta bem perto de onde ele antes estava agachado. A de Nick foi descoberta logo depois, não muito distante dos seus tênis. Mesmo com a ajuda dos policiais, eu não conseguia retirar o colete. O desgraçado parecia estar permanentemente preso ao meu corpo. Finalmente, o pai do Devin levou um par de tesouras da sua garagem para eu poder arrancar esse colete. E ele teve trabalho para cortar as grossas tiras de couro. Mas, pelo menos eu estava livre e seguro. A polícia pegou o colete e começou a procurar pelo outro. Só que, como Nick, eles nunca o encontraram. Nas semanas seguintes, eles vasculharam toda a área em busca do colete de seu usuário, até mesmo dragando a lama da vala para ver se ele estava no fundo. Eu também comecei a ter sonhos de Nick explodindo em uma bola de fogo nuclear brilhante sendo vaporizado, mas guardei os pesadelos para mim. Os pais dos gêmeos deviam ter sofrido muito mais do que eu, e eu sabia que, de alguma forma, isso era minha culpa. Apesar de todas as promessas da polícia, Nick nunca foi encontrado. Seu desaparecimento foi notícia local e, depois de algum tempo, apareceu no noticiário estadual. Nenhum suspeito foi levantado. Toda vez que eu passava pelos cartazes no mural de pessoas desaparecidas do Walmart, eu vi o seu rosto, me assombrando, olhando para mim acima da descrição e do número para contato. Eu vi aquele pôster pendurado por anos, até que fui para a faculdade e deixei a minha antiga cidade e os amigos para trás, todos irrevogavelmente destruídos pelo incidente. No meu último ano, eu saí para as férias de inverno, e a essa altura eu já havia enterrado aquela fantasia que mencionei anteriormente, a de que o brinquedo de laser tag havia matado Nick. E cheguei a acreditar, como toda a cidade, que o Nick acabou como apenas mais uma criança desaparecida ou sequestrada, que nunca mais voltaria para sua casa. Foi quando, voltando para casa, eu tive um flashback do seu funeral, 2 anos depois que ele desapareceu, onde eu era incapaz de olhar para os seus pais ou para o Peter nos olhos, por trás do caixão vazio do Nick. Mas o passado não ficou totalmente morto. Quando cheguei em casa, minha mãe me disse em voz baixa que Peter tinha ligado recentemente, perguntando por mim a cada 2 dias. Ela me disse que eu deveria ir vê-lo. Eu não queria isso, mas é claro que era algo que eu devia fazer. Fui até a casa dele, onde ele ainda morava com os pais. O lugar estava acabado. A pintura estava descascando, a grama estava alta e o jardim sem cuidar. E, assim que o seu pai me atendeu e me deixou entrar, senti o cheiro de álcool, que era quase insuportável vindo dele. E com a mesma motivação de um zumbi, o pai de Peter foi se juntar à esposa no sofá, onde ambos assistiam à televisão,
com seus olhares vazios e sem vida. Mesmo 8 anos depois, a morte do Nick deixou uma cicatriz profunda nessa família. Subi os degraus da entrada e dei de cara com uma grande quantidade de lixo e sujeira, no que antes era uma grande e bela sala de estar. O lugar se encaixaria perfeitamente em um daqueles episódios de TV sobre acumuladores. E ali eu vi um detalhe que me pareceu um mau presságio. Meio enterrado debaixo de um saco de lixo cheio de latas de cerveja que bloqueava a minha visão da televisão da sala, eu podia ver um Nintendo 64 no chão. Por mais louco que isso pareça, ele não devia ter sido usado desde aquele fatídico dia, pois a cópia de GoldenEye do Nick ainda estava conectada nele. Esse lugar cheirava a desespero e eu queria desesperadamente ir embora dali. Mas se Peter queria conversar, se quisesse me dizer algo, então eu teria que me encontrar com ele. Ele estava em seu quarto, que também era uma área de desastre. Latas vazias de bebidas energéticas cobriam o chão, e eu pude ver que ele tinha uma barba desleixada mesmo antes dele se virar para mim, na cadeira à frente do seu computador, depois de sair de algum jogo que eu não conhecia. Eu o cumprimentei o mais gentilmente possível, e eu podia ver a tristeza em seus olhos cansados. Mas o que ele realmente estava escondendo era a sua raiva. Quando ele falou comigo, com o que eu só posso descrever como grunhidos contidos, ele parecia não possuir mais nada além de ódio por mim, pelo qual eu não o culpo e pelo qual ele estava lutando para controlar. De repente, ele começou a colocar tudo para fora, se abrindo finalmente. Seus pais o mandaram para uma terapeuta por 8 anos desde aquele dia, e ele disse o quanto ela o estava ajudando e que estava fazendo lentos progressos. Ele disse que no fundo estava odiando a cadela por dentro, porque ela não acreditou nele quando ele compartilhou o seu relato sobre o incidente. Ele então me disse que tinha começado a ir também a um psiquiatra e que esperava que ele acreditasse nele. Compreendendo a sua raiva e agora sentindo nada além de pena, conversei com ele de forma razoavelmente calma. Ele finalmente relaxou um pouco depois de liberar todo o desprezo que tinha por mim. Ele respirou fundo e, de repente, todo seu corpo estremeceu, como se estivesse na expectativa de fazer uma grande revelação. E isso foi exatamente o que eu consegui, por mais que tenha doído. A verdade. Finalmente, aquela terrível verdade que mencionei no início. Eu nunca voltei à casa dele naquele dia para recuperar a caixa de armas. Eu supus que a polícia a levaria, mas observei enquanto Peter enfiava a mão debaixo da sua cama. O espaço parecia um depósito de lixo, e tirava dali aquela caixa preta que eu tinha visto em meus sonhos tantas vezes. Ele abriu a tampa apodrecida e úmida, um cheiro de mofo explodindo de dentro. Mas foi o que ele tirou da caixa que me deixou realmente doente do estômago. Era o colete com sensor que faltava, só que deformado, e claramente por um calor extremo. Ele havia derretido parcialmente sobre o círculo preto, e as tiras de couro estavam carbonizadas. Eu segurei o vômito. Peter quase alegremente virou o aparelho, como se em sua mente danificada eu devesse estar gostando do que ele estava me mostrando. A parte traseira de metal havia sobrevivido, mas estava meio derretida e amassada, onde entrava em contato com a bateria. A dobradiça, no entanto, não estava mais presa e a placa traseira se abriu para revelar o interior. Não havia sinal da própria bateria. Seu compartimento era de um preto sólido e parecia haver restos secos de ácido de bateria.
Eu só podia supor que a bateria tinha explodido completamente, o que devia ter sido incrivelmente letal. Justin! Peter de repente gritou comigo, me tirando do meu estado de choque. Ele então começou a me chamar de idiota várias vezes por eu não ter lido as instruções. Eu choraminguei em resposta, dizendo a ele que não tinha vindo nenhum manual dentro da caixa. E de uma só vez, Peter arrancou o isopor, que eu notei já estava quebrado em vários pedaços. E debaixo do que restava deles havia um manual fino e amarelado, com as duas armas impressas em preto e branco na capa. Com raiva, ele começou a enfiar o livro de instruções mofado na minha cara, empurrando-o até ficar a alguns centímetros na frente dos meus olhos. E cada vez que ele virava uma página, gritava para que eu o lesse. E embora eu estivesse tremendo, eu tentei o meu melhor para o ler. A maioria das instruções estava em árabe, mas havia pequenas caixas de texto que estavam em vários idiomas, incluindo francês, espanhol e inglês. Cada página tinha uma imagem sobre o uso adequado do equipamento, com os meninos da capa da caixa demonstrando várias formas de atingir uns aos outros com os lasers, ou simplesmente como prender o equipamento. Fora o símbolo da radiação aparecendo sobre um desenho das armas, os exemplos pareciam inócuos no início. Não mire nos olhos, faça uma pausa no jogo às vezes, não use na chuva, etc. Eu disse a Peter que não entendi o que deu errado. Eu sabia o suficiente a essa altura que ele havia descoberto que matou Nick e que ele mesmo havia escondido o colete do seu irmão na caixa. Eu disse a ele que sentia muito por isso, mas novamente eu ainda não estava entendendo. Então ele abriu a última página, dizendo que ele escondeu o colete queimado e derretido para que um dia ele pudesse me mostrar o que aconteceu, porque talvez, ele imaginou, a polícia não seria capaz disso. Mas calmo agora, ele me entregou o manual. Meu estômago revirou novamente. O aviso era simples e, como o resto do manual, mal traduzido. Perigo, zona de acerto crítico. Essas palavras estavam sob um diagrama do círculo preto, onde uma flecha apontava para aquela pequena luz vermelha no centro. E havia uma imagem descritiva de um dos garotos atirando no outro, com um sorriso demoníaco e um olhar de vitória em seu rosto, enquanto ele alegremente mandava o outro garoto da tampa da caixa para o inferno. O outro garoto estava gritando de dor e de terror, enquanto o seu colete explodia o seu corpo, que se transformava em finas partículas de pó. Mas Peter não tinha terminado ainda. Ele tinha uma última coisa para me mostrar. Quando ele alcançou o topo da estante em seu quarto, eu notei as leves marcas de arranhões na placa de metal destruída do colete. Parecia que alguém tinha usado uma chave de fenda para raspar algo com raiva. Peter me mostrou um pequeno frasco de plástico com uma rolha que ele havia tirado da sua prateleira. Dentro havia o que parecia ser fuligem. Ele me deu um sorriso doentio e me disse: "Faz muito tempo que você não vê o Nick, não é? Diga oi para o Nick." Minha mente embaralhou, tentando entender e aceitar o que eu tinha acabado de ver e escutar. Imaginar o medo, a dor, enquanto meu amigo se transformava em cinzas tão pequenas que se dissipariam com um vento fraco. Morto pelo seu próprio irmão, Peter, o olho de águia, que havia o atingido no alvo. Antes que eu me virasse e saísse correndo daquela casa, Peter, segurando o que restava do seu irmão gêmeo, me deu um conselho. "Eu veria um terapeuta, Justin. Isso vai te ajudar." E isso é tudo. Feliz, Dr. Strauss. Se alguém lesse isso, eu já não me importaria mais. E talvez, com o tempo, registrar o que aconteceu realmente me ajude. Ou talvez não.
O que eu sei é que por dias inteiros eu tenho carregado essa monstruosa ideia de algum fabricante de brinquedos pervertido do leste europeu, criando esses brinquedos para as crianças, com bombas mortais ambulantes esperando para serem ativadas. Este é o final do post do fórum. Não havia como se dizer o que era real e o que era inventado nos fóruns dos brinquedos assustadores. E acho que quando eu li esse post pela primeira vez, eu o descartei como se fosse qualquer outra história inventada, iguais a tantas outras criadas no fórum. Mas eu meio que gostei do tema bizarro do brinquedo atômico da época da Guerra Fria. Acontece que o post teve uma resposta final, que eu não tinha visto antes, feita poucas horas antes do fórum ser encerrado permanentemente. E acho que muitos outros membros também não a viram antes do fórum deixar de existir. E aqui está ela. Olá, eu estou postando da Polônia e eu tenho um bom domínio do inglês. A caixa que você descreve parece muito com uma caixa que eu vi no sótão de um vizinho. Ele era um colecionador de coisas bizarras. A caixa dele estava em muito bom estado e tinha nela o ano de 1986. Ainda tinha as instruções originais e eu também vi essa imagem do menino atirando no outro, explodindo ele. Cara, que brinquedo assustador. É impossível dizer quem o fabricou, pois não há nome da empresa na caixa. Portanto, também seria muito difícil de descobrir quantos foram produzidos. O idioma na caixa, na maioria das instruções, é certamente em bielorrusso. Eu gostaria de poder falar mais sobre o produto, mas, infelizmente, mesmo com o colecionador, a sua caixa estava sem as armas e sem os coletes reais. Eu acho muito estranho que um conjunto completo conseguisse chegar a um brechó na América do Norte. Eu espero que a terapia ajude o sujeito a superar esse momento na sua vida. Espero que ele fique bem.